Atenção, notícia urgente, exclusivo pessoal, Sérgio Moro acaba de se pronunciar, mas antes de mais nada, segue nosso perfil, deixa o coraçãozinho e no final do vídeo, você deixa nos comentários o que você achou dessa declaração do Sérgio Moro. Destino manifesto de ser um país corrupto. Então nós vimos pela primeira vez em uma escala enorme, pessoas poderosas que corromperam ou foram corrompidas, ou seja, que cometeram crimes, e aqui não tem nenhuma zona cinzenta, corrupção é crime, essas pessoas sendo julgadas, responsabilizadas, devolvendo dinheiro, tendo seus bens confiscados e sendo presas. Assim tem que funcionar, é o que a gente chama do império da lei. Então ela mostrou que o país pode ser diferente. Essa é a lição principal da Lava Jato. Depois de 9 anos, senador, nós temos um dos principais acusados, que hoje é presidente da República, e os políticos que foram presos, hoje nenhum de maior relevância está preso. O que aconteceu? Qual que é o diagnóstico que o senhor faz? A outra lição aprendida é que a luta contra a corrupção tem que ser perene. E, infelizmente, que para toda ação existe uma reação. Então houve, de fato, uma reação política forte, que acabou enfraquecendo esse combate à corrupção, e hoje nós temos essa situação que é desanimadora, de pessoas que foram condenadas já em liberdade, e casos criminais que foram anulados, sentenças por formalismo, tecnicalidades, o que significa que temos uma longa estrada pela frente, e essa luta agora tem que continuar na sociedade. O setor privado tem uma grande responsabilidade. Ele pode promover políticas de integridade independentemente do que acontece junto ao governo. E 2, o Congresso. O Congresso tem uma responsabilidade também de restaurar as condições que tornaram possíveis operações como a Lava Jato, entre elas o Instituto da Prisão em Segunda Instância. Ok. O senhor teria feito algo de diferente? Não, eu faço o retrospecto, eu fiz o meu papel como juiz, e embora existam críticas, muitas vezes injustas, a esse trabalho, o que eu posso dizer, quem foi condenado e preso na Lava Jato foi por conta que se entendeu provado um crime de corrupção, seja para receber propina ou seja para pagar propina. E eu não fui o único juiz do caso, as minhas decisões foram mantidas em sua quase totalidade pelo tribunal em Porto Alegre e depois pelo STJ. A reação política que veio, no entanto, depois, acabou enfraquecendo esse combate. E também, nós temos que ter uma posição mais dura das nossas cortes de justiça em relação ao combate à corrupção. Nós temos que ser inflexíveis no que se refere ao combate à corrupção. Tem um discurso famoso de um ex-presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, que é alguém que eu admiro, que ele foi muito duro nesse discurso contra a corrupção, inclusive relacionando o problema da corrupção ao comprometimento da democracia e do autogoverno. Até faz uma adaptação de uma frase do Lincoln, e ele diz o seguinte, que o governo do povo, pelo povo e para o povo será comprometido se não houver um combate inflexível da corrupção. E é isso que eu acredito, porque a corrupção disseminada gera desconfiança e enfraquece o regime democrático. Para encerrar essa primeira etapa da entrevista, o senhor fala que houve um enfraquecimento. Qual que foi o ponto de inflexão, o ponto de virada na sua avaliação? Existe algum momento que o senhor julga que isso aconteceu? É difícil, isso foi sendo erosionado com o tempo, mas diria que talvez o momento mais indicativo disso foi quando o Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu, por seu entendimento, em 2016, que após uma condenação criminal por um tribunal de apelação se poderia executar a pena, que é a prisão em segunda instância, quando ele reverteu esse entendimento em novembro de 2019 e colocou em liberdade pessoas que estavam nessa condição. E aí centenas, milhares de pessoas acabaram sendo soltas. E, como eu disse, o combate à corrupção tem que ser sempre constante e as mensagens têm que ser mensagens fortes. Se há um arrefecimento, isso acaba gerando um efeito cascata negativo.
E a gente não pode dizer que a corrupção não existiu. Veja, a própria Petrobras reconhece oficialmente que conseguiu recuperar, por conta das investigações da Lava Jato, nos desdobramentos, mais de 6 bilhões de reais. Então foi um mega esquema de corrupção ao qual nós não podemos querer voltar.